Nesse momento a gente vê imagens do presidente Lula chegando no Congresso Nacional, acompanhado ali de muitos ministros. Nós vemos nessa imagem ele cercado por pessoas, está acompanhado da primeira-dama Rosângela Janja Lula da Silva, algumas outras pessoas. Ele acena para o público presente. Ele que chega para este evento que vai acontecer a partir de instantes no Congresso Nacional. A gente tinha um horário agendado para as 15 horas, temos já um pequeno atraso, até justificável pela magnitude do evento, muitas pessoas, muitas autoridades envolvidas, e a gente volta para a nossa mesa aqui no Linha de Frente, enquanto o evento não inicia. Eu quero ouvir o Ricardo Rous exatamente a respeito disso que dizia o Azoni, comentando a fala do presidente do STF, a respeito de divergência na democracia. É quase que uma redundância, né? Porque se não tem divergência, já não há democracia. E talvez essa seja uma lição das mais básicas, mas das mais necessárias para o nosso sistema político brasileiro, né, o Ricardo Rous? Você que tem livro ensinando sobre política, talvez essa seja uma primeira lição para o próximo capítulo do seu livro, para a próxima edição. E em especial porque as eleições não vão acabar. Nesse ano já tem eleição, daqui 2 anos tem mais eleições, e a gente vai aprendendo com os erros justamente para se aprimorar no nosso sistema democrático e melhorar enquanto sociedade, em especial uma sociedade que vive num Estado de Direito democrático. Ricardo Rous. Nelson, acho que o Azoni falou muito bem aqui. Nós vivemos uma democracia jovem, pelo menos essa parte que nós estamos vivendo agora é uma recente democracia. Então, a divergência faz parte. Acho que essas palavras foram muito sábias por parte do ministro Barroso. Nesse caso específico, nós temos que buscar a pacificação. Buscar a pacificação é o nosso grande objetivo enquanto sociedade organizada. Porém, temos que observar o seguinte: existem extremos de um lado, da esquerda e da direita, que talvez se beneficiem demais sobre essa polarização e não trabalham, Koba, na construção dessa pacificação. Muito pelo contrário, tanto um lado quanto o outro vão se retroalimentando com o objetivo de continuar em evidência. Eu acho que esses extremos são uma minoria no nosso país, mas é uma minoria barulhenta, uma maioria por vez organizada, bem organizada, que consegue chamar a atenção e muitas vezes capitanear e fazer com que a sua voz acabe soando mais alto, sendo que a grande maioria dos brasileiros são pacíficos, são democratas, querem apenas viver melhor, ter a sua vida aí organizada ao longo do dia a dia, que o governo faça a sua parte, atrapalhe o mínimo possível. Não é fácil buscar a pacificação, mas esse é o nosso grande objetivo. Paulo Loyola. Eu tenho para mim, e vou voltar no meu ponto que eu comentei em relação à pacificação proposta pelo ministro Barroso. E repito, essa pacificação ela não pode vir acompanhada de um esquecimento, essa pacificação ela não pode vir acompanhada de uma falta de punição. Nosso país, nossa jovem democracia, saiu de um processo, de uma ditadura militar, sem punir os responsáveis por ela, e o que a gente acabou vendo nesse processo de redemocratização, que teve como grande estrela a Constituição de 88, foi a permanência de vozes golpistas influenciando nossa jovem democracia. Essas vozes golpistas que estiveram, influenciaram e possivelmente ajudaram a organizar, ou no mínimo foram coniventes com esse processo. E aí eu quero só trazer mais um elemento aqui. É impossível que algo que movimentou 4.000 pessoas, que foi idêntico ao caso americano, que já havia acontecido em outros países antes, que não tenha sido algo organizado, planejado, insuflado, principalmente porque o discurso dos manifestantes era exatamente o mesmo discurso do ex-presidente. Discurso feito em mídias sociais, discursos feitos no 7 de setembro, discursos de ataque à democracia, discursos de tensionamento da democracia, que tiveram como resultado final que essas pessoas invadissem a Praça dos Três Poderes e o STF. Acácio Miranda, a gente via imagens há pouco de algumas das obras que foram reformadas, como é o nome da palavra que se dá para uma obra que é... Restauradas, exato. Foram restauradas, algumas obras foram possíveis de serem restauradas, muitas outras não, muitas outras se perderam. Aí é um dos exemplos de uma obra de arte.
Agora, a pessoa pode se indignar com o resultado da eleição, do candidato dela não ter sido eleito, pode ter todas as suas insatisfações, mas o que justifica entrar num prédio da República, em um dos poderes, e começar a quebrar tudo, inclusive obras de arte, como a gente vê nessa imagem. A gente tem, nesse ato do dia 8, vários vetores, né? E dentre eles, um desrespeito, inclusive, à própria cultura brasileira, que se materializou com essa série de danos ao patrimônio, inclusive, muitos desses que estão sendo condenados por danificar o patrimônio tombado. Acácio Miranda. Senhor, você bem disse, não há nada que justifique essas ações. E eu acho que talvez seja esse o ponto mais discutível a partir do que se deu no dia 8 de janeiro. Por quê? Inegavelmente, foram cometidos crimes contra o patrimônio, mais especificamente o crime de dano do artigo 164 do Código Penal. Os que lá entraram e cometeram esses atos, obviamente, precisam ser responsabilizados. Em segundo lugar, ninguém discorda também que o conteúdo dos bens que foram atingidos era extremamente importante para a nossa sociedade, porque ali nós tínhamos não só a história da nossa democracia, mas nós tínhamos boa parte da história do nosso país, vários símbolos importantes para o nosso poder judiciário, para o nosso poder legislativo, para o nosso poder executivo e para as instituições que compõem esse poder executivo. Então, reitero, essas ações são injustificadas. Mas eu confesso a você, sob o ponto de vista jurídico, disse e reitero também que eu tenho dificuldade em classificar as ações de boa parte das pessoas que lá estavam como crime contra o Estado Democrático de Direito. E por quê? Fazendo uma digressão histórica. Os crimes contra o Estado Democrático de Direito foram tipificados no nosso Código Penal em 2021. Nós tínhamos até então a aplicação da Lei de Segurança Nacional, que era da época da ditadura, tinha a sua constitucionalidade discutida e diversos setores entendiam que, em relação a determinados atos, nós deveríamos aplicar a lei de combate ao terrorismo. Para que nós não chegássemos a essa situação mais radical, foi encontrada uma solução intermediária, que é a tipificação dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. E neste capítulo do Código Penal, nós temos uma série de crimes, uma série de condutas. Aquele que atenta contra as instituições democráticas, aquele que atenta contra o Estado Democrático de Direito, e este é o meu ponto. Eu não acho que aquela senhorinha que foi tomada por um ímpeto equivocado deva ser responsabilizada por esses crimes. Deve ser responsabilizada pelo dano, deve ser responsabilizada até por uma associação criminosa, deve ser punida e, se a pena for de prisão, deve cumprir essa pena de prisão. Mas eu acho que imputar a ela ou a outras pessoas que estavam nessa situação o crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito já é um exagero. Repito, os financiadores e os mentores intelectuais que foram os responsáveis por manobrar todas aquelas pessoas precisam ser investigados. E em relação a estes, sim, há a possibilidade da punição pelo crime contra o Estado Democrático de Direito. Do contrário, o simbolismo destas condenações acabará não surtindo a condenação destas pessoas que lá entraram acabará não surtindo o efeito social que nós esperamos. Aí uma análise técnica do Acácio, que inclusive foi objeto de voto divergente durante o julgamento dos primeiros réus dos atos do dia 8. Nós tivemos alguns ministros da Suprema Corte que tinham também esse entendimento. Ricardo Rosa, eu quero falar sobre a cerimônia que vai acontecer há pouco e diante de uma ausência muito notada, que é a do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que disse estar com problemas familiares de saúde na família. Vamos lembrar que nós estamos no meio do recesso parlamentar e que não vai comparecer. Talvez seja a ausência mais notada neste evento de hoje. Quero te ouvir, Ricardo Roos.
Olha, eu também acho que a ausência do presidente da Câmara dos Deputados é uma ausência significativa. Ele deu uma desculpa de um problema familiar, que a gente acredita que seja verdade, mas nós sabemos que o presidente Lula tem uma base mais à direita, a base eleitoral em especial nas Alagoas, mais à direita, então talvez no cálculo político dele não fosse o momento, apesar de a gente estar entendendo que essa celebração tem a ver com a preservação da nossa democracia, mas dentro do jogo político muitas vezes não funciona assim. Outras ausências, como a do governador Tarcísio, o próprio governador Ibanez, que colocou sua vice, que também está de férias, o Tarcísio também alegou de férias, e outros governadores. Eu acho que a ausência dessas figuras políticas importantíssimas, e aí o presidente Lira, tem um significado e também ajudam a não reforçar a que esse evento de hoje fique dentro da linha da democracia inabalada, de fato, e se mantenha aí, não se reforce nenhum tipo de narrativa política para ganhos eleitorais futuros de nenhum tipo do espectro ideológico brasileiro. Tem que ficar realmente com a lógica da democracia inabalada, que todos nós possamos respeitar as regras do jogo, as instituições, todos nós possamos respeitar as regras do jogo, das nossas instituições, para que a gente tenha um Estado democrático de direito preservado.